norte-americano, 35 anos de idade ou mais, sendo 14 desses vividos nos Estados Unidos. Esses são os pré-requisitos para se tornar presidente da maior potência do mundo. Para chegar até lá, a maioria dos votos, certo? Não é tão simples assim. Meu nome é Igor Nóbrega e o Poder 360 Explica de hoje vai destrinchar o complexo processo que elegerá quem vai sentar na cadeira do Salão Oval da Casa Branca. A corrida para chegar ao topo da política norte-americana é um processo longo, cansativo e de resistência. As eleições serão apenas em novembro, mas até lá, todos os 50 estados que compõem o país já terão ido à urna pelo menos uma vez. 9 meses antes do voto crucial, todos os estados realizam as eleições primárias. Essas prévias servem para indicar o nome do partido que vai disputar a presidência. Resumindo, nos Estados Unidos há 2 grandes partidos: o Democrata, que hoje em dia é um partido mais voltado para a centro-esquerda, e o Republicano, mais voltado para a centro-direita. Cada um desses partidos realizam as primárias como uma espécie de processo seletivo. Essa seleção evita que a eleição final, que será lá em novembro, seja inflada com dezenas de candidatos, muitos deles com uma insignificância política e midiática, tal como acontece aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, um cidadão que corresponda aos critérios lá citados no começo do vídeo lançam individualmente sua campanha, ou seja, não é o próprio partido que lança os nomes. Ainda não é uma candidatura oficial. Isso exclui um prazo inicial ou final para o anúncio da participação. Vale lembrar também que os pré-candidatos estão sozinhos na disputa. Não há uma chapa para pré-candidato, ou seja, não há pré-candidato a vice-presidente. O running mate só é decidido depois da indicação do front-runner. Com os pré-candidatos já anunciados, as eleições primárias servem para distribuir os delegados estaduais. Isso porque os Estados Unidos possuem um sistema de votação indireta. Esses delegados baseiam-se em grande parte pelo voto popular para se comprometer com o nome, mas o que conta no final é o resultado das eleições dos condados. É mais importante vencer regionalmente que conquistar a maioria absoluta dos votos. Nas prévias, cada estado organiza sua primária com regras próprias. São 2 os tipos de modelos. Tem o tradicional, que é com voto em cédulas, que pode ser aberto, fechado ou livre, com apenas filiados ou não. E há também o chamado caucus. Esse método é bem antigo e funciona como uma espécie de gincana. Os eleitores reúnem-se em espaços dentro de um ginásio, cada um reservado para um pré-candidato. Os grupos debatem entre si para tentar convencer os eleitores a mudar de voto. Ambos os métodos têm o mesmo resultado: distribuir os delegados partidários. Essas votações estendem-se até junho. No caso dos democratas, são 3.979 delegados. Para ser o escolhido do partido, o candidato precisa de mais de 1.990 delegados já comprometidos na convenção do partido, que vai de 13 a 16 de julho. O principal momento das primárias é a chamada Super Tuesday, que neste ano é em 3 de março, obviamente, em uma terça-feira. Nesse dia, 14 estados e a Samoa Americana votam nas prévias presidenciais. Serão 1.344 delegados em apenas um dia, com destaque para a Califórnia e o Texas, 2 dos 3 maiores estados do país. Decididos os candidatos e vices de cada partido, eles têm menos de 4 meses de campanha até a eleição final. Em novembro, os norte-americanos vão às urnas para votar no próximo ou no atual presidente. A votação não é obrigatória nos Estados Unidos. Em 2016, pouco menos da metade da população votou. Assim como nas primárias, os votos são transformados em delegados. A votação também é indireta. Desta vez, os agora superdelegados do colégio eleitoral decidem sua escolha com base no resultado eleitoral de cada estado. Os critérios, porém, são amplos e um pouco confusos. Os delegados não são obrigados a votar de acordo com a vontade da população do estado, mas é incomum que não sigam essa métrica. Na maioria dos estados, a regra é que o vencedor fique com todos os delegados, mas há alguns poucos estados que não seguem essas diretrizes e distribuem os delegados proporcionalmente. Pois bem, são 538 superdelegados no colégio eleitoral, cada estado com a quantidade proporcional à sua população. Para ser eleito ou eleita presidente dos Estados Unidos, o candidato ou candidata necessita de ao menos 270 desses superdelegados, o equivalente a metade mais um. Esse tradicional e complexo sistema eleitoral dos Estados Unidos não é simples, mas não vai mudar tão cedo. Os norte-americanos o apoiam,
mesmo com as anomalias que ele pode criar. Por exemplo, em 2016, o republicano Donald Trump foi eleito com menos votos do que a democrata Hillary Clinton. E não foi a primeira vez que isso aconteceu, foi a quinta vez. E isso em nada deslegitima a vitória do atual presidente, que tentará manter o poder neste ano. Nos Estados Unidos, o mandatário pode ser reeleito apenas uma vez. Um terceiro mandato não é permitido, mesmo que não seja consecutivo. As eleições presidenciais dos Estados Unidos serão realizadas em 3 de novembro. Trump está encaminhado para ser o indicado republicano. Entre os democratas, a disputa parece reduzida ao ex-vice-presidente Joe Biden e aos senadores Bernie Sanders e Elizabeth Warren. É isso. Eu espero que você tenha entendido esse complexo e diferente sistema eleitoral dos Estados Unidos e as disparidades para o pleito aqui do Brasil. Caso contrário, tem 6 temporadas de House of Cards no Netflix. Vai demorar, mas eu acho que você vai entender também. Yes, here we go again. Um abraço e não deixe de seguir o Poder 360 no YouTube. Valeu!